Olá, amigão do esporte, olá, fã do futebol, amigo assinante NET, boa noite. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, a seleção da França hoje fez os seus treinos em Ribeirão Preto. Será que são os últimos treinos? Ribeirão Preto está torcendo para que não seja, mas hoje a França treinou em Santa Cruz. Se não vencer a Alemanha, o treino de hoje foi o último e a França já estará retornando para o seu país. Se a França ganhar da Alemanha, passar para a próxima fase, aí já no sábado teremos treinamento e as coisas voltam ao normal e aí a França vai pegar o Brasil numa semifinal, né? Os torcedores que estão acompanhando a França no seu dia a dia já ficam um pouco tristes com uma possível saída da França da cidade, né? Foi muito legal para quem ama futebol, para quem é apaixonado por futebol. Aqui em Ribeirão Preto a movimentação continua e a Copa Paulista vai se aproximando. Já vou chamar a Ana Rosa. Ana Rosa, boa noite. Seu destaque do Botafogo, Ana. Boa noite, Rocha. Boa noite, torcedores. Enquanto o estádio Santa Cruz foi palco de mais uma atividade da seleção francesa, a diretoria do Pantera reativa contatos e negociações com meias para ocupar a vaga deixada por Fábio Gamba. E o Oeste cancelou o jogo treino. Portanto, o Guariba é o próximo adversário dos testes do Pantera. Muito bem, o destaque do comercial é de Antônio Lupi. Boa noite, Lupi. Boa noite, Rocha. Boa noite a todos que acompanham o programa Esporte Show. O comercial segue também os seus treinamentos visando a estreia na Copa Paulista. Alguns reforços há de vir ainda para o estádio Palma Travassos. No sábado, o primeiro jogo treino contra o Olímpia, lá na cidade de Olímpia. Muito legal. E o programa Esporte Show de hoje tem um convidado internacional. Ele é francês, mas fala bem o português. Aquela história de acharem que eu era alemão ontem que eu contei aqui no Face, ele é um dos responsáveis por isso. Ben Barnier é francês e a gente acabou ficando amigo depois dessa história. Ontem teve um encontro da imprensa francesa com parte da imprensa de Ribeirão Preto e a gente depois acabou conversando e falamos muitas coisas do Brasil e falamos muitas coisas também da França, de Paris. Ele mora em Paris. Ça va? Ça va très bien. Fazemos isso em francês ou português? Allez, parle português. Ok, muito feliz de ficar aqui com vocês. Eu estou muito feliz em ter você aqui, porque está sendo muito legal ter a França aqui, os jornalistas franceses. Eu tenho entrevistado seus companheiros de imprensa e eles têm gostado de Ribeirão Preto. Isso nos deixa muito feliz e alegre. Acho que a boa surpresa de tudo isso é os ribeiristas. A gente está muito simpática. Mais que os franceses. Tá legal. Vamos dar uma olhada nas notícias do dia, o que foi manchete hoje em alguns sites do futebol em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A gente vai com o primeiro destaque lá do Estadão. Davi Luiz é o melhor jogador da Copa nas oitavas de final. Eu, a propósito, estava ouvindo uma entrevista hoje bastante interessante numa rádio de Ribeirão Preto e o nome de crianças que nascem em Ribeirão Preto estão nascendo e os pais estão colocando o nome de Davi Luiz e não de Neymar. Olha que interessante, né? Davi já é um nome forte por natureza, né? Mas aí, e ele tem uma identificação com crianças muito legal, ele tem dado um carinho para as crianças bem legal, né? Vamos agora para a Folha de São Paulo. Neymar se diz recuperado e afirma que não quer dar show na Copa. A entrevista do Neymar hoje foi sintomática. Segundo o jogador, um ditado do seu pai, que ele desde criança vem ouvindo, é de que treino é jogo e jogo é uma guerra. E ele disse que não quer saber de dar show não, mas ele quer ganhar a Copa do Mundo. Vamos agora para outro site, outra notícia, futebol interior. Torcedor morre de problemas cardíacos ao vir à Argentina. É o segundo torcedor brasileiro que morre, né? Sábado passado, no jogo Chile-Brasil, morreu um torcedor do Brasil e agora um torcedor da Argentina, né? Que pena, triste isso, né? Bom, vamos lá, tomara que sexta-feira a gente não passe por isso de novo, né? Olha, ex-goleiro alemão Oliver Kahn critica a França
não é um grande time. E aí eu vou perguntar para o nosso companheiro de imprensa aqui, o Bornier, né? O que você achou? O que o Oliver Kahn... Deixa eu contar um negócio para vocês, eu vou voltar a falar sobre isso, mas me parece que a rivalidade de brasileiros e argentinos me parece ser de franceses e alemães. A gente vai falar sobre isso, mas parece que a rivalidade entre França e Alemanha é igual de brasileiro e argentino. O que o Oliver Kahn tem que falar que a seleção da França não é boa, não é? Você que disse, acho que é verdade. Temos uma rivalidade grande como você e a Argentina, mas a diferença é que na história de futebol com França e Alemanha tem violência. Com 1982, com o goleiro Schumacher, o choque muito grande, muito forte com o jogador francês Patrick Battiston. Isso faz que tem uma rivalidade com uma história um pouquinho feia, que é lá de 1982. Olha, eu conheci o Oliver Kahn pessoalmente. O Botafogo foi disputar um torneio sub-20 e o Oliver Kahn esteve lá para entregar o troféu do campeão do torneio. E o Diego X, o Diego que hoje está no Valência da Espanha, era goleiro do Botafogo e foi elogiado pelo Oliver Kahn. E ele é muito feio pessoalmente, o Oliver Kahn, né? Ele é bem feião, assim, o cara parece um urso bravo, né? Bom, vamos lá para mais uma manchete então, né? O Felipe está numa posição aqui, cara, que é exemplar nesse estúdio. Olha, a posição do Felipe Melo é uma coisa linda aqui nos estúdios, hein? C'est une belle position. Por que não? Carlos Velasco da Espanha apita as quartas de final entre Brasil e Colômbia. Vamos lá, coisa já está decidida a arbitragem aí. Terceiro jogo. Vamos lá, um Durex aí não ajudava? Lá para o árbitro da partida? É o terceiro jogo dele que ele vai apitar na Copa. É o terceiro? Ele apitou Inglaterra e Uruguai, 2-1 pro Uruguai, foi ele que apitou. Vamos lá para mais uma informação. Barça oferece mais de 220 milhões e estuda incluir o craque, incluir craque por Suárez. Barça oferece mais de 220 milhões e estuda incluir craque por Suárez. Vamos lá para mais uma notícia do R7. Itaquerão tem cadeira depredada pela 6ª vez em 7 jogos. Deixa eu contar a história do Itaquerão com relação a essas cadeiras aí, ó. Eu tive lá no Itaquerão na abertura da Copa do Mundo. Gente, as cadeiras são muito frágeis. Não é aquela cadeira que você tem que ter trabalho para arrancar, para quebrar. Não. É um absurdo custar o que custou estas cadeiras para serem cadeiras quase que descartáveis, né? Eu tive lá, sentei nestas cadeiras, até comentei com os amigos, não é possível que essa cadeira aqui vai durar, né? Então já era de se esperar. Quando fala em retirada de cadeiras, é porque é claro que há uma certa violência, né? Mas não é preciso muito para arrancar as cadeiras do estádio do Corinthians. É um absurdo pagar o que se pagou para elas serem tão frágeis, né, e tão descartáveis da maneira que são. Vamos lá para mais uma notícia. A notícia está no site do UOL. Filipão monta time sem Fred e testa 6 reservas na seleção brasileira. Vamos lá, é a manchete do UOL. Vamos para o W Sport, diretoria do Pantera procura meia e vai repatriar zagueiro. Quem é o zagueiro repatriado, Ana? É o Igor? Pode ser o Igor ou não? Então, uma boa opção, Igor. Eu pensei no Rafael Caldeira, falei esse nome para o Rafael Magnutelli, diretor de futebol do Pantera. Ele não negou, mas também não descartou. Agora você falou um bom nome, o Igor. É um zagueiro que deve chegar até sexta-feira em Ribeirão Preto. Já está confirmado isso, Rocha. Mas não adianta, a gente está pesquisando aí, mas eles não querem falar quem é esse jogador, até porque depois do meia Fábio Gama, né, eles ficaram meio cautelosos. Vamos lá para mais uma manchete, a manchete é do Comercial. O Comercial aguarda jogadores da elite paulista. Hoje o Tuca Guimarães deu uma entrevista
para a assessoria de imprensa do próprio comercial, um vídeo, está no YouTube, e eu ouvi, ele fala, a gente está aguardando os jogadores da Série A. Tá legal. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, vamos Jornal Extra. Comentarista da TV da Venezuela, Maradona, responde sobre ser técnico da seleção. Poderia acontecer. Acho que essa conversa hoje vem em uma hora, né? A Argentina disputando aí uma quartas de final e o Maradona se oferecendo para ser treinador. Mas no caso é da seleção da Venezuela, que ele tinha recebido um convite, então, parece. Mas hoje de manhã estavam falando da Argentina também. Da Argentina também. Uhum. E da Venezuela. É. Vai apanhar que nem cachorro louco. Venezuela não Venezuela é tem um time. dos únicos países da América do Sul que ainda não disputou a Copa do Mundo, por isso que tinham esse interesse no Maradona. Vamos lá para o Globo. Blatter, Copa no Brasil é indiscutivelmente um grande sucesso. Ontem o Jerome Valk também falou largamente sobre isso. Vamos lá para mais uma notícia no Rio Grande do Sul. FIFA nega fraude nos jogos da seleção de Camarões na Copa. E agora, por último, o Estado de Minas. O Estado de Minas tem a manchete: jornais esportivos dos países eliminados diminuem espaços dedicados à Copa do Mundo. Barnier, na França, os jornais estão falando muito da Copa no Brasil. Está tendo uma grande repercussão na mídia francesa? Na França? É. Imensa. Temos os franceses uma relação um pouquinho complicada com o nosso time, mas quando está jogando bem como agora, a gente é louca, a gente fala de tudo. E não só a gente torcedores, pessoas que assistem todos os jogos, pessoas como a minha mulher ou mãe, que nunca assistem a televisão para jogos, mas agora assistem a cada jogo da França. Não é? E o time chegou um pouco desacreditado pela Eurocopa que aconteceu, e por 2010 o time caiu na primeira fase. E aos poucos vai resgatando a confiança do torcedor e agora todo mundo quer ver a França, né? É verdade, moramos em um mundo de imagens. Essa imagem dos jogadores franceses em greve, que não querem treinar, era uma imagem muito forte. É a única maneira de mudar essa imagem é outra imagem de aqui em Brasil, como um time jovem que quer fazer bem para eles e para todo o país. É isso aí. Bom, a gente está recebendo aqui Ben Barnier, jornalista francês, fala bem o português. Aliás, ele fala inglês. Você fala inglês, italiano você fala também? Eu falo bem, eu falo, sim. É. E alemão? Ich spreche kein Deutsch. Eu falo, eu sou alemão. Really? Não, eu não falo. Não. Bom, olha, as manchetes são sempre em nome de Unimed, melhor plano de saúde do Brasil. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, nossa bandeira é estar ao seu lado. Nos sorrisos, nos desafios, nas conquistas e na superação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Tá, muito legal. A gente já está de volta com o programa Sport Show. Deixa eu mostrar aqui o jornal Tribuna de Ribeirão, jornal que tem cara e coragem por R$ 25,00 por mês. Você tem as notícias de Ribeirão Preto e da região. Os R$ 25,00 não tem boleto, não tem cheque, são acrescidos em sua conta de energia elétrica. Fique bem informado sobre tudo com o Tribuna de Ribeirão, jornal com cara e coragem, nas bancas e por assinatura. Tá legal? Tá bom? Bom, ontem aconteceu algo muito engraçado lá no treino, em que o Barnier e seu amigo jornalista acharam que era um espião alemão. E a gente separou, a gente colocou no ar isso aqui ontem. Vamos ver como é que foi essa história lá. E disso a gente acabou ficando amigo, porque eu não sabia que ele falava português. E a gente acabou aí ficando amigo, tendo uma amizade bem legal. Veja como é que foi essa história ontem lá no estádio de Santa Cruz. Olha,
Aconteceu uma das coisas mais engraçadas na presença da França aqui em Ribeirão Preto. Eu estou com os companheiros jornalistas. Imagine vocês, jornalistas da França estavam imaginando que eu era alemão. É isso, mas você é mesmo. Então, olha só, os companheiros jornalistas aqui de Paris, da França, estavam achando que eu era um espião alemão olhando o treinamento da França. Aí chegou um amigo dele, perguntou para mim assim, você fala alemão? Eu falei, não, eu não falo alemão, né? Eu sou brasileiro. Ele foi embora. Aí eu achei que ele era um alemão. Eu falei, esse cara tá espionando. Vocês acharam que eu era alemão? Eu penso, mas você é mesmo. Você é Jürgen. Não é? Não. Ah, porra, não sabia. Você falou, é verdade, nós achamos. Muito possível que você é alemão. Acredito que sim. Você parece mesmo com alemão. Cara, eu não tenho nada de alemão, cara. Tenho o cabelo enrolado, não tenho olho azul que nem o seu. Alemão do norte. Alemão do norte? Do norte parece muito a você. Não, e eles estavam me contando aqui que tinha alguém da imprensa querendo fazer uma reportagem comigo por achar que eu era o espião alemão, é isso? É possível, tudo é possível aqui em Ribeirão Preto. Bom, aí ele estava me dizendo aqui, o Benjamin Barnier, diz, bom, essa é a história de hoje, né? Todo dia tem uma história na cobertura de uma seleção. Hoje essa foi a história, Barnier, é isso? Não sei, você que faz história. Você entra na história do futebol alemão. Parabéns. Olha, eu vou te contar. Chama Jürgen. Jürgen. Seu nome é Jürgen do Ribeiro. Eu me chamo Wilson Rocha, então a partir de agora, Jürgen Rocha. Jürgen Rocha. Foi um prazer. Foi um prazer, todo meu. Depois eu quero convidar vocês para comer um chucrutes lá em casa, tomar um chopp. Seria ótimo. Que eu não sou alemão. Adoro chucrute. Bom trabalho para você. Obrigado a você. Wunderbar. Wunderbar. E fala para os amigos da França que eu não sou alemão, porque senão os caras vão me bater aqui. Eles não vão acreditar. Você parece mesmo que você é alemão. Você tem raízes alemãs. Mas talvez você nem saiba disso, mas nem sabe, mas tem. Bom, essa foi a história de hoje aqui. Os companheiros de empresa achando que era um alemão de olho no treino da seleção francesa. Muito legal. Bom trabalho para vocês aí. Dankeschön. Vielen Dank. Eles insistem em achar que eu sou alemão e se despedem de mim alemão. Curiosidades da Copa do Mundo aqui em Ribeirão Preto. E disso virou uma amizade aqui com o nosso Benjamin Barnier. Foi muito engraçada essa história. Porque chegou um cara, vocês que pediram para o cara perguntar se eu falava alemão, era amigo de vocês? Quem é aquele cara que chegou para mim? Você fala alemão? Eu falei, não sou. Tudo é possível na Ribeirão Preto. Você tem que saber isso. Mas eu dizia aqui que clima de quartas de final tem isso mesmo, né? Esse negócio de um ver como é que está treinando a seleção. Chegou em quartas de final, viram uma grande decisão, né? E aí acontece isso de espionagem, já aconteceu com seleção brasileira, com seleção da França, com seleção da Inglaterra. E aí você tem que ficar de olho mesmo, né, Barnier? Sim, você vê que o clima ambiente mudou, com certeza. Antes desse jogo era mais ligeiro, a gente mais que não tenha medo, mas agora vemos que também como agente de comunicação do time francês tem um pouquinho medo, tem um pouquinho de pressão. Também para a gente um pouquinho menos jovem que conhece a história do futebol francês e alemão. É isso aí, né? Bom, saibam que se a França passar e o Brasil passar, eles se enfrentam. Eu queria perguntar para você, o que significa o futebol para o francês? A gente tem aqui no Brasil uma imagem de um povo apaixonado por futebol. Basta dizer os investimentos que o Paris Saint-Germain tem feito ultimamente, tem derramado dinheiro no mercado com contratações milionárias. E o público que assiste o campeonato francês, os estádios estão sempre muito lotados. É o esporte número 1 na França, o futebol? Acho que o amor com uma mulher ou com o futebol é um pouco a mesma coisa. Para o melhor ou pior. Franceses não somos aqui. Quando é o melhor, quando o time faz bem, agora amor existe com o time, mas quando fazem mal, não tem amor. Agora, acho que não tem uma torcedeira, mas não é muito forte. É forte quando as coisas são boas. Quando o time não está bem, a torcida não apoia. Some todo mundo. Não existe.
Né? Essa é uma grande diferença. Outra diferença também é que nos estádios eu vi muito mais mulheres nos estádios brasileiros que em França. No Paris Saint-Germain, eu conheço bem o Paris Saint-Germain, Parc des Princes, vou todas as 2 semanas, mas não tem muitas mulheres, só homens e crianças também. Aqui no Brasil, as mulheres estão indo muito no futebol. As mulheres, o futebol no Brasil virou algo familiar. Então o cara leva a namorada, a mulher. É impressionante o número de mulheres que vão ao estádio de futebol hoje no Brasil. Mas viu que durante a história do Brasil, o futebol feminino não era legal. Não era durante um tempo, não? Hoje a gente tem a Marta, né? Que futebol feminino não conquistou nada de importante para nós ainda, né? Diferente dos Estados Unidos, que o futebol masculino não é bom, mas o futebol feminino deles é muito bom, os americanos, né? Sim, é verdade. Um pouquinho uma pena que não fizeram melhor disso, porque temos um potencial muito grande de futebol, mas a realidade que tem que ter resultados na Copa do Mundo para avançar, para fazer melhor. A audiência do jogo Estados Unidos e Portugal foi maior do que a audiência das finais do campeonato de basquete NBA e manteve uma média maior do que as finais de campeonato de beisebol nos Estados Unidos, né? Então eles estão crescendo. Eu acho, inclusive, Barnier, que nas próximas 4 ou 5 Copas do Mundo, os americanos vão decidir uma final de Copa do Mundo. Porque quando eles resolvem fazer alguma coisa, eles fazem muito bem feito. Não é verdade, nem tem uma paixão do esporte, mas agora o futebol já não é nesse nível para eles, mas acho que pode acontecer com a ajuda dos latinos, mexicanos e todos da América Latina. O time do Orlando contratou o Kaká, né? Que era um jogador do Milan. Olha, nós temos um intervalo, é isso, e depois nossos companheiros vão fazer perguntas ao nosso convidado, Benjamin Barnier. Ele é francês, fala o português e vai conversar com a gente sobre Copa do Mundo. E na volta do bloco, como é que Paris, como é que os franceses viram Ribeirão Preto? Quando surgiu o nome Ribeirão Preto como sede de treinamento para a França, o que é que os franceses pensaram que éramos nós, Ribeirão Pretanos? A gente volta já já, canal 26 Net Cidade, ao vivo para Ribeirão e Sertãozinho, mais de 500 mil de telespectadores. Você também assiste o programa pela internet, pelo wsports.com.br. É um intervalo e a gente volta já já com o nosso convidado, jornalista francês, Benjamin Barnier. A gente volta já. Esse aí é o Kawaka. O esquimó que a Kaiser trouxe para o verão do Brasil, para provar uma novidade. E aí, Kawaka? Tá calor pra Kawaka! Calma! Chegou o Kaiser Radler. É Kaiser com suco natural de limão. Refrescância em dobro. Se beber, não dirige. Outono e inverno, Novo Shopping. Tudo para você aproveitar a estação mais elegante do ano. Novo Shopping, 15 anos juntinho de você. No Drogão Super você encontra o melhor para sua família. Não tem outro lugar. Só o Drogão oferece o menor preço em medicamentos, sempre, porque cobre todas as ofertas. É isso mesmo. Se a concorrência fizer promoção em medicamentos, o Drogão Super cobre na hora. Não tem para ninguém. Aqui, medicamento é sempre mais barato. Venha conferir. Ninguém supera o Drogão Super. É o menor preço da cidade em todos os medicamentos. Drogão Super. A gente quer você bem. Servidor público aposentado e pensionista do INSS. Quando pensarem em empréstimo consignado, pense BMG. Pense Ribercred. As melhores taxas, os maiores prazos, o melhor atendimento. Vá a Ribercred e realize o seu sonho e de sua família com facilidade, segurança e rapidez. É imperdível. Tem sempre uma Ribercred perto de você. Ligue 0800 941 1111. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui.
Madeiras. São 5 décadas conquistando a sua confiança, porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. Ballau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. Ballau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Outono e inverno, Novo Shopping. Tudo para você aproveitar a estação mais elegante do ano. Novo Shopping, 15 anos juntinho de você. Bom, nós estamos de volta e a Ana tem perguntas ao nosso convidado, jornalista francês. Pois não, Ana? Bem, boa noite, obrigada pela presença. Na última entrevista coletiva do técnico da seleção francesa, ele evitou falar, projetar final, semifinal e centrou na Alemanha. Na sua opinião, a seleção francesa passa desta fase, você com o seu lado profissional e não de torcedor? Acho que a França não é favorita com isso. A Alemanha é um time que é grande, com mulher, com goleiro de grande qualidade. Agora, acho que vai ser muito difícil para a França, mas é possível, mas não com certeza. Tem medo do Brasil enfrentar o Brasil? A França tem medo? Acho que não, porque é um jogo na Copa do Mundo em Brasil, enfrentar o Brasil é uma festa. É um jogo bonito, nós jornalistas temos que não olvidar que é uma festa, é um jogo muito bonito. Agora, também, se jogamos contra o Brasil e perdemos, é uma festa. E você, Antônio Lupi? Bom, bem, a gente tem notado nas entrevistas coletivas uma série de perguntas sobre o Ribéry. Não sei se você tem visto isso também. E os jogadores, o técnico, até o assessor de imprensa mesmo, eles não querem falar sobre o assunto Ribéry. Você acha que o sucesso da seleção francesa e o corte do Ribéry deu mais motivação para esses jogadores jovens que estão aqui da seleção francesa? Acho que em um time, como em todo grupo, como tem quando uma pessoa como Ribéry fica com o grupo ou não fica, vai fazer uma diferença, com certeza. Acho que a sua mentalidade de Ribéry mudou. Antes não tinha uma boa mentalidade, mas agora que fiz tais coisas com o Bayern Munique, ele queria, eu acho que sim, queria mostrar que podia fazer bem com o time francês, com o time nacional. Mas é verdade que agora sem ele, é um time um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais ao mesmo nível. Eu acho que é uma estratégia do técnico Didier Deschamps de não ter estrelas, é um time, é um coletivo. E nesse senso pode ser bom, mas se falamos de qualidade, o Ribéry tem muitas qualidades que vão mancar, quizás, nesse jogo muito estratégico contra a Alemanha. Eu queria fazer uma pergunta para você, baseado nesta pergunta do Lupi. A impressão que eu tenho é de que a falta do Ribéry me parece ter feito bem a seleção da França. E eu vou explicar para você o porquê. O Brasil hoje tem o Neymar. Quando o Neymar joga bem, o Brasil vai bem. Quando o Neymar joga mal, o Brasil vai mal. Quando você tem um craque no time, todas as bolas vão para ele, toda a esperança vai nele. Então a gente está depositando todas as fichas no Neymar, mas quando ele não joga bem, o Brasil não vai bem. A impressão que eu tenho é que quando vocês perdem o Ribéry, o grupo se uniu e disse assim: nós não temos Ribéry, nós vamos ter que jogar um pelo outro aqui. Nós vamos ter que ser coletivo, nós vamos ter que ser companheiro. E eu acho que nisso é evidente que o Ribéry faz falta a qualquer seleção do mundo. Da França, da Inglaterra, da Alemanha, porque o Ribéry é verdadeiramente um grande craque. Mas eu acho que a ausência dele uniu mais o grupo, né? Eu tenho acompanhado todas essas coletivas e tenho até visto que os jogadores têm evitado um pouco de dizer o Ribéry. Tipo assim, nós estamos aqui, o Ribéry não está aqui, ele não pode fazer nada por nós, e se tem alguém que pode fazer alguma coisa, somos nós, pelo nosso país. Você acha que a ausência do Ribéry tornou este time da França mais amigo, mais competitivo e mais solidário?
Acho que sim, com certeza. Tem uma realidade disso, de um grupo que agora é mais importante que os individuais e que agora não temos uma Ribéry dependência, com certeza, porque Ribéry não é. A outra coisa é que também o equilíbrio do time mudou, porque antes tínhamos lado esquerdo muito forte com o Ribéry e agora o lado esquerdo com Mathieu Valbuena é mais forte e também acho que Benzema tem mais bolas por ausência do Ribéry que guarda a bola muito. É isso aí. Bom, deixa eu falar agora para você, a gente está falando em francês, agora eu quero falar para você da Citroën. Festival Citroën aqui na Independência. Você vai encontrar veículos revisados, periciados com qualidade. Para a compra do C4 hatch, para a compra do C4 Palas, você dá uma entrada e o saldo é parcelado na taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Não existe na região coisa igual. Você dá uma entrada e o saldo parcelado sem juros nenhum. Aqui na Citroën Independência. Traga o seu veículo usado, aceitamos carta de crédito, uma ótima avaliação no seu veículo usado, fazemos o seu cadastro na hora, vamos aprovar e você vai andar de carro novo. Aqui na Citroën Independência, seminovos. Estamos em 2 endereços aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Francisco Junqueira 2665 e o nosso novo endereço, na Avenida Francisco Junqueira, número 3200, Citroën Independência. Venha para cá fazer um ótimo negócio em seminovos. Bom, eu quero falar agora do consórcio nacional Kawasaki. Você que imagina ter a sua super máquina, a Ninja 300 está à sua disposição. Qual é o endereço? Você sabe, na Independência 1640. Por R$ 245 por mês, você pode estar no consórcio de uma super máquina como essa. Se der sorte, você é contemplado, você é sorteado. Se tiver um pouquinho de grana, você dá aí um bom lance e já sai com essa super moto, a moto Kawasaki em sua mão. Kawasaki é Kobe Motors em Ribeirão Preto. A pergunta que eu deixei no outro bloco é quando a imprensa começou a falar sobre Ribeirão Preto, qual foi a impressão do povo francês sobre Ribeirão Preto? O que vocês esperavam ser Ribeirão antes de vocês chegarem aqui? O que vocês imaginavam de Ribeirão? Para mim, personalmente, achava que era uma cidade um pouquinho tranquila, um pouquinho longe das megapolis, das grandíssimas cidades como Rio ou São Paulo. Acho que é verdade. É uma cidade mais pequena e que não tem problemas de tráfego, de mais carros. Um pouquinho mais fácil para viajar dentro da cidade. Tranquilo. E os seus companheiros de imprensa, o que achavam? Não sei, acho que é mais ou menos a mesma coisa, que para eles era uma surpresa de não ficar mais perto do Rio, do São Paulo, mas que acho que depois de ver um pouquinho a realidade dessas grandíssimas cidades, realizarão que era sorte, porque ficará mais fácil para viajar, para ver o treino, porque nós temos que viajar e fazer as coisas rápido. Nós continuamos numa sequência e num trabalho de entrevistar os franceses, os jornalistas franceses, para saber o que eles estão achando de Ribeirão Preto. Hoje tinha um jornalista com a camisa do Botafogo e a gente foi conversar com esse jornalista com a camisa do Botafogo, a famosa camisa do Sócrates. Dê uma olhada como foi esse papo no Pedro II com o jornalista da França, que anda com a camisa do Botafogo. Ontem, hoje, ele estava com a camisa do Botafogo. Vamos dar uma olhada quem é, vamos acompanhar esse trabalho e essa entrevista com os companheiros de imprensa da França. Nesta sequência de trabalho, onde nós estamos entrevistando os jornalistas franceses que acompanham a seleção francesa aqui no Brasil, eis que encontro um francês com a camisa do Botafogo, comprou a camisa do Botafogo para levar para casa, o nosso Rizir Hamza. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, très bien. La chemise très jolie. N'est-ce pas? Oui, elle est très belle, oui, c'est pour ça que je l'ai achetée. Vous connaissez Socrates? Bien sûr, tout le monde connaît Socrates, ceux qui aiment le football. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville notre? La ville est très jolie, mais assez calme. Je pense qu'on a besoin de ça pour travailler par rapport aux grandes villes comme Rio ou Salvador, où on est allé, qui sont très
où le rythme est un petit peu fatigant. Ici, on a un peu plus de... C'est à taille humaine, je dirais. Je parlais spécifiquement de la population de Ribeirão Preto. Qu'est-ce que vous pensez? C'est très sympathique? Oui, les gens sont très accueillants et très souriants et ils nous parlent. À Paris, on n'est pas tellement habitué à ça. Tout le monde vient nous parler, même si on ne parle pas portugais. C'est très agréable. Et les femmes sont très jolies? Oui, c'est sûr. Oui, c'est le plus belle du pays. Qu'est-ce que vous préférez? Les femmes françaises ou brésiliennes? Je les aime toutes. Quelle est l'expectative pour la participation de la France en la quart de finale? Ça va être très difficile. On joue peut-être la meilleure équipe dans cette compétition. Et je pense qu'on a les armes. On peut les battre. Il va falloir qu'on soit bien meilleur que contre le Nigeria. Qu'on soit vraiment à fond, à 100%, peut-être 150%. S'ils font un match aussi héroïque qu'a fait l'Algérie ou peut-être le Ghana avant, je pense que la France peut gagner, oui. Le travail de M. Didier Deschamps, c'est surprenant? Non, nous on le connaît quand même depuis un petit moment. Comme joueur déjà, il était un petit peu entraîneur, il parlait tout le temps aux joueurs. Et il est devenu naturellement entraîneur dès qu'il a arrêté. Et partout, dans tous les clubs où il est passé, il a gagné. Donc quand il arrivait en équipe de France, c'est vrai que c'était une situation un peu difficile. Ça a été difficile pendant 2 ans jusqu'à l'Ukraine au mois de novembre. Depuis, c'est un peu un nuage et on retrouve le Didier Deschamps qu'on a toujours connu, celui qui attire la chance. Qu'est-ce que vous pensez de la structure de l'Estádio de Botafogo pour la préparation de la sélection française pour la Coupe du Monde? C'est un très beau stade. Enfin, d'un point de vue personnel, je le trouve très beau. J'aime bien les vieux stades où on peut voir l'histoire en fait. Il a vraiment beaucoup de charme. Après, j'ai l'impression qu'il s'entraîne très bien. Le terrain est de très bonne qualité. Je crois qu'ils ont fait des petits travaux pour les vestiaires, les installations, tout ça. Quand on entend Didier Deschamps et son staff en parler, ils sont vraiment très contents. Et l'hôtel, la concentration? Leur hôtel, moi je ne suis pas rentré dedans, mais chaque fois qu'ils en parlent, ils disent qu'ils s'y sentent très bien, que c'est très grand, que c'est très beau, qu'ils ont plein d'endroits pour se réunir et discuter. Et je pense que c'est très important d'avoir des bonnes relations humaines pendant une Coupe du Monde. Je parle avec moi en portugais. Eu sou botafoguense. Botafoguense. Vamos de novo? Eu sou botafoguense. Botafoguense. De agora em diante. Un salut pour la population de Botafogo. Eh bien, merci pour votre accueil et à très bientôt. Peut-être qu'on se croisera dans la rue. Merci, vous êtes très sympathique. Bon travail pour le journaliste français ici en notre ville et bonne chance pour le Brésil et pour la France en la quart de finale. Évidemment, si tout va bien, on se retrouvera en demi-finale. Merci. Merci à vous. Tá aí seu companheiro da França com a camisa do Botafogo. Não, espera, só no choque. Não sabia que você falava coisa francês. Por que fazemos essa coisa em português? Não, vamos fazer em português, é melhor. Não, agora temos que fazer em francês. On fait ça en français maintenant. Olha, acaba com o português, é mais difícil para mim. Agora nós vamos entrevistar... Eu faço perguntas, você... em francês. Não, é melhor falarmos em alemão. Jürg. Ufa, não, não faz texto. Vamos... A gente também entrevistou, amanhã a gente tem mais entrevistas, né? E a gente também entrevistou o jornalista que acompanha, que está aqui em Ribeirão Preto representando o Le Monde, que é um jornal extremamente importante. E a gente vai ouvir também a opinião deste jornalista que está acompanhando aqui a França em Ribeirão Preto. O Le Monde é o maior jornal da França hoje, o Le Monde? Ou Le Figaro? Depende. O maior jornal para audiência é l'Équipe do esporte. Mas geral, de notícias geral, é Le Monde. E Le Figaro? Figaro um pouquinho mais. E agora é um jornal que tem uma proximidade com Sarkozy, que tem problemas agora. Agora, quando o partido político não vai bem, o jornal é a mesma coisa. Não é? Mas historicamente é um grande jornal. Se todos são jornais de depois da guerra, de 1945, Le Monde, Le Parisien e Le Figaro. Tá. Olha, é isso aí. São os três... Le Parisien? Le Parisien, de Paris. O Parisino. Que são muito bons com o PSG, Paris Saint-Germain. Muito legal. Olha, nós temos... Eu não sei como é que nós estamos com o tempo, com a Rafinha. Nós temos o Márcio Almeida também para dar um recado muito legal. Mas vamos ouvir essa entrevista feita
com o jornalista correspondente do Le Monde. Antes eu quero mandar um abraço aqui, eu recebi uma mensagem do Evandrinho, que esteve aqui com a gente ontem, árbitro de futebol, que o sobrinho dele, o Leandro, o Leandrinho Vitaliano, eu mandei um abraço para ele hoje no Facebook, Wagner Leandro. Leandrinho, corintiano, grande abraço para você, muitas felicidades, que Deus te abençoe muito, Leandrinho. Aliás, cumprimentei ele no Facebook hoje. Parabéns, feliz aniversário para você, Evandrinho. Vamos acompanhar a entrevista feita com o companheiro de imprensa do jornal Le Monde. E nós continuamos a série de entrevistas com jornalistas franceses que estão em Ribeirão Preto para fazer a cobertura da seleção nesta Copa do Mundo aqui no Brasil. O que eles estão achando da cidade, o que eles estão achando do povo, da estrutura do Botafogo, qual a expectativa para esta Copa do Mundo desta França? Rémi Dupré, ele é jornalista de um dos jornais mais importantes do mundo, que é o Le Monde, e está aqui em Ribeirão Preto. Rémi, ça va? Très bien, et vous? Très bien. Beaucoup de travail ici, notre ville? Ça commence au fur et à mesure des échéances, des progrès de cette équipe de France. On va dire que la masse de travail a tendance à s'accumuler. Et a priori, ça risque pas de s'arranger. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville? Qu'est-ce que vous pensez de Ribeirão Preto? C'est bon? Alors c'est une ville plutôt jolie. C'est un peu, on va dire, équivalent en France à une ville comme, je dirais, Orléans. Une ville de province assez calme, assez prospère. Bon voilà, on a été très bien accueillis. Et, je pense que tous les journalistes français sont très heureux d'être ici, je pense. Et la population de Ribeirão Preto, c'est très sympathique avec le journaliste français? Oui, les gens sont très hospitaliers. On sent que je pense que les gens dans les restaurants, les serveurs ont vraiment envie que cette équipe de France aille le plus loin possible, parce que je pense que c'est bon pour l'économie locale, pour le business, dans les échanges franco-brésiliens. Je pense que c'est une bonne chose et on sent véritablement ça ici. Les femmes sont très jolies? Écoutez, on n'a pas vraiment eu le temps de vérifier ça. Je sais que les habitants de Ribeirão Preto invitent les journalistes français volontiers à danser. Et les journalistes français ne dansent pas spécialement bien, mais on fait des progrès au fur et à mesure des semaines. Quelle est votre expectative pour la participation de la France dans la quart de finale des Coupes du Monde? Alors, ça va être très serré. Je pense que quand on prend la forme du moment des deux équipes, on est... À mon avis, on est sur du 50-50, a priori. Je ne vous aurais pas dit ça il y a un an, lors du dernier match amical France-Allemagne au Stade de France en février 2013. Là, je pense véritablement qu'on est sur du 50-50 et quand on a vu les Allemands souffrir hier contre l'Algérie, je pense qu'on peut résolument être plutôt optimiste, même si évidemment les Allemands restent favoris. Le travail de Didier Deschamps et de l'équipe de la France, c'est surprenant pour les journalistes? Aujourd'hui, par rapport à ces 6 dernières années, évidemment, je pense que surprenant oui et non, je pense qu'ils ont réussi, ils ont rempli leur contrat, ils sont en quart de finale, c'était un peu l'objectif défini par la Fédération française de football. Après, ils l'ont plutôt bien fait. Évidemment, ils aiguisent un peu les espoirs et les attentes des médias français, mais surpris, oui et non. Je pense que voilà, le contrat a été rempli. La Coupe du Monde est réussie, maintenant c'est du bonus, je pense. Okay, d'accord. Qu'est-ce que vous trouvez de la structure de l'Estadio de Botafogo pour la préparation de l'équipe de Didier Deschamps? Alors moi c'est un stade que je trouve assez joli, stade ancien, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Pelouse en bon état, il y a eu quelques rénovations, j'ai vu qu'ils avaient installé du gravier tout autour du terrain, à la demande notamment du staff. Je pense que c'est des conditions idéales, avec beaucoup de public, plusieurs milliers de personnes qui sont venues lors des entraînements ouverts au public. Donc non, idéal, je pense vraiment au niveau des infrastructures, c'est parfait. La Coupe du Monde pour les Brésiliens, c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que signifie la Coupe du Monde pour la population française? Je pense que je ne vais pas vous dire que c'est aussi important que pour la population brésilienne, mais je pense que c'est très important. Je ne sais plus les chiffres hier sur TF1, il y a eu 22 millions de téléspectateurs en France. À Paris, les places sont noires de monde. Donc il y a un vrai engouement autour de cette équipe. Et sachant que cette sélection a une histoire assez spectaculaire, c'est qu'une année, ils sont au fond du gouffre et 4 ans après,
ils ont tendance à être en finale ou en demi-finale. Donc c'est un peu l'histoire, c'est une histoire française finalement. Les Français sont des gens très excessifs, c'est je ne t'aime plus ou je t'aime, et cette équipe de France reflète parfaitement ça. Donc je pense qu'en France, vu la situation économique, sociale, politique, les gens ont une vraie volonté de voir cette équipe de France aller loin, et c'est très important aujourd'hui, on le voit en France. Rémi, vous êtes très sympathique, merci, merci. Bon travail pour tout le monde, pour tous les journalistes de la France, et bonne chance pour la France e Brasil. Merci beaucoup. E, portanto, mais jornalista de dos jornais mais importantes do mundo, que é o Le Monde, falando da cidade de Ribeirão Preto, falando do estádio do Botafogo e da expectativa da França. A gente continua uma série de entrevistas com os companheiros jornalistas franceses. Merci. Merci. Tá aí, portanto, mais um companheiro de um jornal, de um companheiro de imprensa, de um veículo de comunicação famoso, o Le Monde. Ele me deixou claro nessa entrevista. Eu não entendi, quer dizer, entendi o que ele falou, mas havia um acordo da França chegar pelo menos nas quartas de final, e isso estaria bom para os jornalistas e para o torcedor francês, na França, é isso? Chegar às quartas de final, claro que se for campeão do mundo, maravilhoso, disputar uma semifinal, mas se chegasse às quartas de final já estaria de bom tamanho para os franceses, é isso? Para isso você tem duas coisas, o discurso, o speech oficial é outro discurso que se diz, mas não é oficial. Oficialmente não é nada, não tem um objetivo, mas a gente sabe que para Didier Deschamps, se ficava nas quartas era bom, o contrato era bom. Quando você fala, quando o Rémi falou em contrato e você fala em contrato, é contrato mesmo? Não, é contrato. Ou é uma forma de se expressar? Não é um contrato moral. É um compromisso moral. É um compromisso moral com o técnico e o presidente da Federação Francesa de Futebol, que se chama Noël Le Graët. Ele não tinha uma boa relação com outro técnico antes que Laurent Blanc, outro campeão mundial de 1998. A única Copa para nós que vencemos. Agora, é importante de ter uma boa relação. Se Didier Deschamps quer ficar técnico de França para o Eurocompetição, campeonato europeu. 2016? Sim, em França. Vai ser na França? Ele tem que ter uma boa relação e um compromisso de boa qualidade com o presidente, Le Graët. Cara, que bastante interessante, né, esse compromisso. Olha, não é oficial, não é oficial. Não, é só uma forma... Não, né? São coisas que nós jornalistas falamos com o técnico no telefone, ou coisas assim, mas que não se pode imprimir, que Didier Deschamps diz que eu tenho que fazer isso, mas a gente sabe. Bom, vamos falar sobre os jogadores da França. Eu vou perguntar para o Barnier. Nós temos um jogador na seleção brasileira que eu acho ele meio maluco, que é o Marcelo. Ele é capaz de dar um murro na cara de um jogador numas quartas de final agora. Ele é um cara muito nervoso. Me parece que o Pogba também é intenso. E me parece que o Sacco falou para ele que se tomar cartão amarelo eu vou te dar um tapa, brincando, né? E depois eu quero saber desse confronto com a Alemanha. Por que França e Alemanha é quase um Brasil e Argentina aqui na América do Sul? É o Intervalo Sport Show ao vivo, hoje recebendo Benjamin Bernier, jornalista francês que acompanha a França aqui em Ribeirão Preto. Se você vai fazer uma festa em sua casa com os amigos ou um evento de sua empresa, deixa que a Bela Città faz para você. Lanches de metro, tábuas de frios, bolos, salgados, tortas, cestas de café da manhã, coffee breaks e kits para eventos. Agora a Bela Città também tem almoço de segunda a sexta-feira. Conheça também a Bela Luzia, que tem o melhor café colonial da cidade. Bela Città e Bela Luzia, tudo de bom para você. Outono e inverno, Novo Shopping. Tudo para você aproveitar a estação mais elegante do ano. Novo Shopping, 15 anos juntinho de você. Esse aí é o Kawaka. O esquimó que a Kaiser trouxe para o verão do Brasil, para provar uma novidade. E
aí, Kawaka? Tá calor pra Kawaka! Calma! Chegou o Kaiser Radler. É Kaiser com suco natural de limão. Refrescância em dobro. Se beber, não dirige. Você já está preparado para curtir esse calor de Ribeirão? Então venha se refrescar no Ipanema Clube. Gente bonita, churrasco com os amigos e aquele chopinho gelado. Essa incrível piscina aquecida e coberta, a maior e mais bela da região. Além dessa bela academia ao ar livre, venha você também ser sócio desse paraíso. Títulos remidos e contribuintes, 36267000. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Pra sua moto e pra você, as melhores marcas aqui você vai encontrar. Roupas, acessórios, capacetes e todas as peças para a sua moto. Outono e inverno, Novo Shopping. Tudo para você aproveitar a estação mais elegante do ano. Novo Shopping, 15 anos juntinho de você. A gente volta com o nosso companheiro de imprensa francês, Benjamin Barnier, que está acompanhando a seleção francesa aqui em Ribeirão Preto. Vou inverter o rodízio de perguntas. Lupe, uma pergunta para o nosso companheiro. Nós aqui no Brasil, quando foi anunciada que a França seria, que Ribeirão Preto seria a subsede da França, que ela ia se preparar aqui em Ribeirão, a gente começou a torcer bastante. Ela estava na fase final das eliminatórias europeias. Depois foi para a repescagem, a Espanha foi em primeiro. Quando ela tomou, acho que foi 3-1 o primeiro jogo para a Ucrânia, nós aqui fomos surpreendidos, não esperávamos isso. Qual foi a reação do pessoal da França e se depois com a classificação, a vinda para a Copa do Mundo, essa quantidade de apoio que tem do pessoal da França aumentou? Acho que com essa derrota, primeira derrota com a Ucrânia, era como o fim de uma história de amor. Era um fim e depois era o começo de outra história de amor, com essa vitória que surpreendeu a mim, mas tanta gente, todas as pessoas da França, era uma surpresa. E a realidade que o seu time queria fazer bom, mostrar outra imagem do país. Ana. Bem, os jornalistas franceses, pelo menos 2 que a gente viu em entrevista, eles disseram que o estádio Santa Cruz é antigo, e ele é antigo mesmo. E já o técnico da seleção francesa, o Deschamps, ele elogiou algumas vezes o estádio. O que você achou da estrutura da Casa Botafoguense? A realidade é que não ficamos muito tempo no Santa Cruz. Ficamos não cada dia, mas muitos dias, mas não vimos os quartos para a imprensa, não vimos um jogo inteiro. Agora, nossa experiência é só venir, guardar os jogadores e deixar o lugar para os jogadores terem a oportunidade de ficar sozinhos e fazer o trabalho que tem que fazer para os jogos. Agora, para mim é um pouquinho difícil. Acho que é bonito, eu tive fotografias, é bem para gravar, muito bem, mas não conheço bem as estruturas. Esse que a gente fez obras para melhorar o estádio, e para mim é bonito, mas é verdade que tem um pouquinho old school, escola antiga, mas é um bom senso. Bom, muito legal. A gente está chegando na reta final do programa. Qual que é o melhor jogador da França hoje? Os jornalistas veem qual é a grande estrela desse time. Karim Benzema? Personalmente ou em geral? Pessoalmente, você pensa quem é o melhor jogador? Acho que pode ser Benzema, mas quizás, talvez Paul Pogba, da Juventus Turino, na Itália. Ele tem qualidades de jogo que são raras. A impressão que eu tenho é que o Giroud não está muito satisfeito em não estar no time titular. Quando ele foi substituído agora no último jogo, ele fez uma cara de quem não gostou. Ele é problemático ou ele é tranquilo, Giroud? Não, acho que não é problemático para nada. Eu fui no campeonato europeu, faz 2 anos antes, ele não jogava, não era feliz. Acho que agora fica feliz, mas ele tem um jogo muito inglês e que não sei se funciona com os outros, mas ele ajuda e porque temos um coletivo, um grupo de jovens, de jogadores que são bem
juntos, agora não tem um problema. Não é uma pessoa que faz problemas, mas não sei se o seu estilo de jogo fica bem com os outros. Tá. Deixa eu estar terminando o programa. A Tabata traz para mim, eu queria dar alguns presentes pro Ben aqui. A camisa da seleção, cadê a camisa? Ah, está aqui. Quero presentear o nosso convidado com uma camisa do Brasil, do programa Sport Show, né? Para ele poder usar aqui. Bem, então aqui quero que a Ana repasse a camisa. Muito obrigado. Pega, também tem a camisa aqui, está chegando a Tabata, a camisa da revista Esporte Saúde, que pertence também ao nosso grupo de comunicação, né? Beleza, tá aqui. Agora já vestiu, olha lá. A entrevista pode começar. Né? E também do Sport Show. Quando somos ao vivo. Quando começa o show? Já começou. Já começou? Já deveria ter dado a camisa logo no começo do programa para ele, né? Bom, a gente tem outros brindes aqui. Bem, você é um cara muito simpático, muito legal. Né? Je ne parle pas bien français. Tu parles très bien français. Então. Sim, c'est un plaisir. Merci. E estou muito feliz a gente conhecer. É legal que o futebol faz amigos, né? Essa é uma coisa que o futebol sempre faz. Eu estou muito feliz em te receber na nossa casa. Você está aqui do lado, na Araucária, né? E sinta-se em casa. Quando vir aqui ao Brasil, Ribeirão Preto, é a sua casa também. Muito obrigado que você esteja gostando da nossa cidade, do nosso povo. E as portas da nossa cidade estão sempre abertas para você. Obrigado. Muito obrigado a você. Agora que a gente sabe que eu fico no Hotel Araucária, a gente pode mandar flores e cerveja. Muito legal. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer conhecer você. Quem sabe a gente não se encontre na Euro, em Paris, daqui a 2 anos, né? Se Deus quiser. A gente vai lá fazer uma cobertura lá e a gente se encontra lá. Boa chance pour la France, mas a gente vai torcer para o Brasil, né? Boa sorte para a França e para o Brasil. Depois, na semifinal, a gente vai ter que se dividir. Né? Obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho. Se a França não se classificar, vocês já vão embora no domingo? Não, porque vou ficar nas férias no Brasil com a minha esposa. E ela está vindo para cá? Sim, está vindo. Já acabou o trabalho, ela é professora de francês em Paris. Acabou o trabalho na sexta-feira e depois vamos visitar um pouquinho, ver o muito bonito país. Lindo lugar. Muito ela vem para lindo. Ribeirão ou vocês vão se encontrar em algum outro lugar? Não sabemos, temos que adaptar para ver como as coisas acontecem para o Legal. time. Obrigado. Benjamin Bernier, companheiro de imprensa da França, muito legal, um cara espetacular, no programa Sport Show de hoje. Amanhã, 7 da noite, a gente vai estar de volta ao vivo para você. Tchau, pessoal. Put your flags up in the sky.